Diogo Schelp para comentar a reportagem o link que a gente viu antes do Bruno Pinheiro, também da Luciana Verdolim, mostrando a eleição do Congresso, também a eleição do Senado, que acontece no dia 1º de fevereiro. A busca por apoio aí é cada vez maior. Então, para falar sobre esta disputa, a gente conversa também com o cientista político Cristiano Noronha daqui a pouquinho, mas agora o Diogo para comentar esse assunto. Diogo. Pois é, Cláudia. A gente estava vendo antes, né, no começo, as notícias aí sobre a reunião de Lula, tanto com os governadores quanto a reunião que foi com o Rodrigo Pacheco, né, para falar sobre o apoio do PT, o apoio de Lula, o apoio do presidente à reeleição de Rodrigo Pacheco para presidente do Senado. Essa reunião, né, também tem como principal motivo, já que o apoio já estava dado, o apoio do presidente a Pacheco, mas também para negociar cargos que o PT possa vir a ter na mesa diretora do Senado. E o PT, aparentemente, pleiteia, inclusive, a vice-presidência do Senado. No entanto, o Rodrigo Pacheco, justamente na articulação que ele está fazendo para ter o apoio de todos os partidos, ele precisará fazer uma distribuição desses cargos e também definir, por exemplo, quem vai presidir determinadas comissões e assim por diante, com base na proporcionalidade dos partidos. Então, é uma negociação que muitas vezes, em alguns momentos, bate de frente com o interesse do PT de ter um posicionamento mais forte. Em relação à reunião com os governadores, eu acho que o grande desafio aí é justamente essa questão da recomposição do ICMS pelos estados, né, que perderam a arrecadação depois que se estabeleceu no ano passado aquele teto para o ICMS para combustíveis e alguns outros serviços. Muitos estados estão tendo que aumentar o ICMS de outros produtos para compensar a perda de arrecadação. E o que eles esperam do governo federal, quer dizer, essa recomposição, no entanto, bate de frente com outro problema, que é o problema do governo federal, justamente com os gastos públicos. Já foram elevados com a PEC da transição no ano passado, todo um questionamento agora sobre outras promessas de campanha que Lula fez, como, por exemplo, o aumento do salário mínimo, e também a questão da isenção do imposto de renda até R$5.000, quer dizer, tudo isso eleva muito os custos do Estado e aí enfrenta também mais esse problema e esse com certeza vai ser um grande desafio. Diogo, já te convido para ficar por aqui, porque a gente vai conversar com o cientista político Cristiano Noronha sobre esses assuntos também da Câmara e do Senado. Muito bem-vindo, Cristiano, um bom dia para você. Bom dia, Cláudia. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo. Cristiano, os 513 deputados federais eleitos em outubro do ano passado vão tomar posse aí no dia 1º de fevereiro. Como que fica a composição da Câmara nesse próximo mandato? Bom, Cláudia, a gente tem uma composição da Câmara mais de centro-direita. O partido do ex-presidente Jair Bolsonaro elegeu uma bancada expressiva, bastante forte na Câmara dos Deputados, são 99 deputados federais. Então, está havendo nesses últimos dias aí, vai continuar havendo negociação para a formação de blocos na Câmara, né, justamente com o objetivo de controlar, de alguns partidos e blocos controlarem comissões importantes na casa. A base do que apoiou a candidatura do presidente Lula elegeu cerca de 120 a 130 deputados federais, mas o Lula já começou a fazer uma negociação com alguns partidos políticos, como, por exemplo, o MDB, o PSD, e essa base está aumentando. O nosso Congresso tem uma vocação governista e há uma expectativa de que o Lula tenha pelo menos uma maioria absoluta, tanto na Câmara quanto no Senado, mas para ir para a maioria constitucional, obviamente que ele vai precisar de outros partidos classificados ali como centro. Vai ser um dos grandes desafios do governo, da articulação política do governo, vai ser justamente criar essa maioria a ponto de permitir votação de matérias polêmicas, como, por exemplo, reforma tributária e o novo marco fiscal. Cristiano, para essa entrevista a gente conta também com o Diogo Schelp. Diogo? Cristiano, uma das questões aí na disputa na Câmara dos Deputados é que o PL, né, negociou um apoio a Arthur Lira.
No entanto, há um deputado do PL, o Orleans Bragança, né, que já manifestou, inclusive teria avisado ao Valdemar da Costa Neto, que pretende disputar a presidência da Câmara. Isso poderia dividir um pouco os votos da ala bolsonarista, digamos assim, do PL. Poderia, então, votar no Orleans Bragança, no deputado Orleans Bragança. O que isso significa exatamente para as chances, né, de Arthur Lira se eleger? É uma ameaça ou simplesmente é algo que afeta mais o PL do que qualquer coisa? Olha, o PL, ele é um partido que há um grupo muito forte ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Mas também existe uma ala do partido que não tem tanta vinculação assim com o ex-presidente, né? Eu não vejo nenhuma candidatura consistente capaz de ameaçar esse favoritismo de Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados. Acho que não existe uma candidatura que possa fazer frente a dele, como, por exemplo, a gente tem lá na situação lá do Senado, né? Então, acho que é uma candidatura que é mais para, talvez, para constar, uma candidatura para tentar fazer eventualmente um contraponto, mas com uma chance, com uma viabilidade muito baixa. A partir do momento que o Arthur Lira tem esse apoio majoritário na casa e também o PT e os partidos que apoiaram Lula disseram que não irão apresentar candidatura própria, a reeleição de Arthur Lira é praticamente dada como certo lá na Câmara dos Deputados. Esse é um desafio mais que o PL vai ter que gerenciar. É um partido que vai de certa forma, ter que gerenciar até para não perder parlamentares, né, a partir do posicionamento da legenda. Então, muito provavelmente o PL vai permitir essa candidatura avulsa, sem entrar em rota de colisão forte, justamente para que não acabe criando cisões mais profundas no partido e o partido acabe perdendo parlamentares. Cristiano, aí na primeira reunião presencial entre Lula e Lira, o presidente já havia sinalizado que não iria interferir nas eleições para a presidência da Câmara, mas a gente sabe que não é bem isso que acontece, né? O Lira, por sua vez, demonstrou apoio naquela votação da PEC, né, de 170 bilhões fora do teto de gastos. Como que deve ficar essa relação a partir desse próximo mandato da Câmara com o governo? Olha, eu acho que a relação vai ser amistosa. Como eu disse, o Congresso Nacional ele tem uma vocação governista, né? O Congresso não gosta de ser oposição e o Lula já vem conseguindo aumentar a base dele, pelo menos no papel, essa base pode chegar à maioria absoluta nas duas casas. Ainda que eventualmente a gente tenha o fato de Arthur Lira ter apoiado Jair Bolsonaro para a presidência da República, acho que também o Lira vai manter essa relação de diálogo com o governo, a exemplo do que você, Cláudia, citou aí em relação à PEC da transição, né? Que a base do governo, Arthur Lira trabalhou profundamente em favor da PEC, mas também ela deixou outros ensinamentos, né? A PEC, lembrando que o governo queria retirar programas sociais de forma indefinida do teto de gastos, o Senado não aceitou isso, o governo chegou a propor 4 anos, o Senado disse não, eu não concordo com 4 anos, concordo só com 2, e quando foi para a Câmara disse não serão 2, será apenas 1 ano. Então essa PEC da transição, ela mostrou que ela deu vários sinais, por exemplo, né, em relação a essa relação entre executivo e legislativo. Um deles é de que o Congresso pode sim contribuir com o governo em alguns temas, dependendo do tema, mas que o governo terá que fazer concessões e não necessariamente aprovará as matérias exatamente como gostaria de aprovar. Vai ter que fazer concessões, vai ter que fazer gestos também ao parlamento. Diogo? Cristiano, uma questão importante aí nessa relação do Lira com Lula, né, que, como você avaliou, tende a ser positiva, qual vai ser a contrapartida que Lira vai receber? Né? Só o apoio simplesmente para a reeleição ou
por exemplo, distribuição de cargos, outras benesses, outro tipo de acordo, né? Lembrando que o governo, inclusive, já está avaliando quais são as possibilidades aí para conseguir suavizar, digamos assim, a lei das estatais para poder fazer indicações políticas para diretorias e outros cargos nas estatais. Olha, Diogo, o apoio que o Lira está recebendo, e o fato do PT não, isso já é, sem dúvida nenhuma, para o Arthur Lira uma grande ajuda. Afinal de contas, ele vai vai continuar na presidência da Câmara dos Deputados. Isso para ele, estrategicamente, politicamente, é muito relevante, né? Mas, obviamente, que o Lira pode, dada a influência dele, eventualmente acabar fazendo com que alguns de seus aliados ou algum aliado seu ocupe um cargo de relevância no governo. Lira pode também, a partir de uma posição na Câmara dos Deputados, uma posição estratégica como presidente, ele que define a pauta, negociar determinados termos de projetos de lei relevantes, assim como ele negociou a PEC da transição, né? Então, para o Lira, estrategicamente, é muito relevante ele se manter como presidente da Câmara dos Deputados, até lembrando que Renan Calheiros, que é um adversário local de Lira no Senado, tem uma presença muito forte no governo, inclusive conseguiu emplacar o seu filho, Renan Filho, né, no Ministério do Governo, no Ministério dos Transportes, depois de 8 anos ali no mandato como governador de Alagoas. Então, isso também, a permanência de Lira como presidente da Câmara, acaba o projetando e o fortalecendo localmente. Isso para o Lira também é muito relevante. Muito bem, sobre a eleição na Câmara e no Senado, a gente conversou com o cientista político Cristiano Noronha. Cristiano, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Um bom dia, ótima sexta para você. Para você também, Cláudia, Diogo, prazer a todos os telespectadores da Jovem Pan. Obrigado.